Adega CBN, com Sérgio Musolino. E eu recebo aqui nos estúdios Sérgio Musolino. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia, Fabrício. Bom dia, ouvintes. Sérgio, a gente vai falar hoje de vinhos chilenos e eu gostaria de começar perguntando: tem como errar com vinho chileno? É difícil, você tem que caprichar para errar com vinho chileno. O Chile disputa com a Argentina a taça do brasileiro. Os dois juntos respondem por 80% do vinho importado consumido dentro do nosso mercado. Diferentemente da Argentina, o Chile não é um grande consumidor per capita, ele é um grande exportador. O Chile é extremamente organizado, grande parte de tudo que ele produz é para exportação e eles têm um mínimo de qualidade bem elevado. No solo chileno você tem a agricultura mais sadia, mais saudável. Eles têm barreiras naturais no Chile. Você tem o deserto do Atacama no norte, você tem a glacial da Patagônia no sul, você tem um paredão de gelo que são os Andes e você tem um oceano muito frio que é o Pacífico. Então a praga dificilmente adentra o território chileno, só se for por uma questão de desorganização. Em função disso, na virada do século XIX para o século XX, a filoxera, que é a praga que ainda existe, que devastou 90% dos vinhedos do mundo, não atingiu o Chile. Então, uma experiência muito interessante é que se você for ao Chile, você vai ter chance de pegar um pé franco, pegar uma uva como Cabernet Sauvignon, uma Chardonnay, em que a planta inteira, esse indivíduo inteiro é uma planta única, não teve enxerto. Se você for a 99% das videiras do mundo, você vai ver que por questão da filoxera, os vinhedos são enxertados. Normalmente a raiz é uma videira não vinífera, ou até em alguns casos limão cravo, e do enxerto para cima você tem a variedade. O vinho do Chile, você tem grande diversidade. O Chile é um país extenso, norte ao sul, mais ou menos 6 mil quilômetros, e extremamente largo, em torno de 200 quilômetros de largura. E você tem quase todas as variedades bem produzidas. Você tem uma grande aridez no solo chileno, então você tem vários terroirs, você consegue adaptar a maioria das taças. O vinho chileno sempre tem uma relação qualidade-preço muito interessante. E eles têm uma uva emblemática que foi redescoberta em 93 no Chile, que antigamente ela era dada como extinta e estava plantada erroneamente como Merlot lá, que é a Carmener. Carmener está para o Chile como a Malbec está para a Argentina. E o vinho de Carmener é extremamente prazeroso na taça. Certo, então a gente pode falar que essa questão geográfica, ela auxilia muito a questão da produção dos vinhos chilenos. O fato dele ser um país de norte a sul, um país, como a gente pode falar, um país comprido, isso favorece a cultura do vinho? Favorece porque você tem diversos terroirs, e eles são uma sociedade organizada. Se eles não tivessem um mínimo de organização, isso ia jogar contra, por questão dessas barreiras naturais. Na verdade nem é Chile, viu, Fabrício? É Chile, de pimenta. Reza a lenda que alguém subiu lá no Atacama, 6 mil e poucos metros lá, e olhou para baixo, e realmente é um vale seco e é o formato de uma pimenta. Tem um aspecto de uma pimenta mesmo, por isso que é Chile de pimenta. O chileno, toda vez que eu vou para lá, ele me corrige, não é Chile, é Chile. É Chile. E quais são os melhores vinhos chilenos aí por um preço não tão salvo? Se bem que o vinho chileno, normalmente hoje, pelo menos que tem chegado aqui, tem um preço bastante honesto, né, Sérgio? Tem sim. Se você for a uma loja especializada, se você for a um bom supermercado, você vai encontrar vinhos chilenos bem feitos, com uma boa relação prazer e preço, até na faixa dos seus 40, 50 reais, você já consegue comprar algumas coisas até com uma certa identidade de terroir, um vinho do Maule, um vinho do Maple, você vai ver uma uva bem vinificada. É uma das compras mais seguras para se fazer em branco, em tinto. Agora estão com uma produção de rosé bem interessante, não tem uma tradição em espumante. E o Chile tem algumas indústrias grandes e tem pequenos produtores. Inclusive, o segundo maior produtor do mundo é um grupo que nasceu do Chile, que é o Conchitoro, que adquiriu vinícolas na Itália, adquiriu vinícolas na Califórnia. É um dos monstros do mercado do vinho. Mas existe vida fora da Conchitoro bem interessante, inclusive. Quais são os rótulos aí que você poderia sugerir para os ouvintes? Olha, Ventisqueiro é uma marca que você consegue encontrar em rede de supermercado e você sempre vai fazer uma boa compra. Terra Noble é uma vinícola boutique muito boa. Aí você tem, por exemplo, De Martino é uma vinícola cult wine que só faz pequenas produções, vários vinhos, alta pontuação.
Hoje tem mais centenas. Eu acho muito pouco provável que alguém, a não ser que o vinho tenha um problema de conservação, compre uma garrafa de vinho chileno e não encontre uma boa relação de preço a hora que tire a rolha ou tampa de rosca, né? Não vamos ter preconceito com isso. Falar nisso é um bom assunto para a gente tratar também da tampa de rosca, da rolha, até que ponto isso é uma boa, que se vale, se não vale, se perde o sabor. A gente chegou já a comentar sobre isso, mas acho que vale a pena depois a gente fazer um quadro só sobre isso. O que você acha então, Sérgio? Eu acho que terça-feira a gente podia falar disso. Vamos falar então, você fica ligado aqui com a gente, com o Sérgio Musolino, que vai trazer, a gente fala sempre de vinho. Agora, qual a diferença? Será que é preconceito? Será que conserva? Será que tá a diferença? A gente vai fazer o quadro especial na próxima terça-feira. Sérgio, obrigado aí pelos vinhos chilenos que você trouxe. Obrigado, boa degustação. Ó, esse tempinho, hein? Tá ótimo para um vinho, gente. Vamos tomar vinho chileno esse fim de semana. Maravilha, Sérgio. Abração. Valeu. Sérgio, abração.